Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Vamos aqui inicialmente mostrar uma das mais, que é o Clube de Roma. Esse Clube de Roma é uma das mais influentes e conceituadas organizações do mundo. O perfil desse clube é de pessoas de renome no mundo, estadistas, governantes, altos industriais, comerciantes, príncipes, reis, fazem parte do Clube de Roma. Qual a ideia do Clube de Roma? Aqui está um release bem resumido dessa realidade. Os profetas do Clube de Roma, dentre eles Benjamin Creme, porta-voz de Buda, Maitreya, predizem que ocorrerá um colapso total no nosso mundo, em uma perspectiva mundial, entre o início e o meio século. Isso o Clube de Roma, que é uma das organizações que mais trabalha em prol da implantação da nova ordem mundial. Então o Clube de Roma, ele está nessa compreensão das coisas que estão para acontecer. E eles estão envolvidos nessa trama toda. Interessante que eles analisam o esgotamento dos recursos naturais, eles analisam a questão do crescimento populacional e também a questão do desemprego em massa e a escassez de alimento e a poluição ambiental. Eles sabem dessas coisas. Nós sabemos que quando eles agirem, eles agirão em cima de uma perspectiva de caos. Primeiro o caos, não é? Para depois eles agirem com uma solução. Então, essas coisas eles têm em mente, eles sabem o que está acontecendo, estão acompanhando. E eles, crise energética, porque todas essas coisas estão acontecendo já e vão se intensificar na medida que o tempo avança. Não podemos ser otimistas com relação a este planeta. Ele está com seus dias contados. A única forma de pessimismo que temos que ter, gente, é naquilo que o Criador, que o Deus Eterno tem a nosso favor. Se nós quisermos estar inserido nessa perspectiva de salvação que Ele nos oferece. Aí estará o nosso pessimismo. E essa visão de pessimismo nessa dimensão aí deve mover-nos com afinco, sabe? Com todas as forças do nosso coração, da nossa alma, com todo o nosso entendimento, em busca disso. Não podemos ser relapsos, indiferentes a isso aí, porque precisamos disso. Nós precisamos estar na perspectiva do Eterno, na perspectiva de Deus, para poder sobreviver. Olha o que diz aqui esse cidadão, Juan Aurélio PC, ele diz, criador do Clube de Roma. Ele afirmou, haverá um desastre, né? Um líder carismático surgirá. Então, dar-se-á, chama isso aí da nova era. Que na realidade descamba na nova ordem mundial. Então, esse cidadão, Aurélio, ele é muito claro nessa questão de o surgimento de um líder mundial que estará sobre a administração do mundo todo. Essa é a perspectiva dele e ele está dentro. Bem, nós temos aqui outra coisa importante no aspecto religioso. Gente, quem está acompanhando essa questão não poderia deixar de lado a religião. Em todas as suas formas. Constantemente, autoridades políticas e religiosas
reúne-se em Roma. Constantemente está acontecendo isso. Por quê? Qual é a finalidade destas reuniões? Por que a religião está inserida nessa perspectiva, nesse desfecho que nós temos à nossa frente? Vamos estudar aqui. Notem que se você busca ver o que está acontecendo em Roma, você vai ver que ali reis, rainhas, autoridades do mundo todo, presidentes de países, religiosos de outras religiões, tanto elas religiões cristãs como religiões filosóficas pagãs, estão todos se concentrando em Roma. Por que isto? O que isso tem a ver com essa perspectiva nefasta que está à nossa frente? Vamos analisar. Aqui tem um pensamento muito importante que devemos absorver. Diz assim: os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça é obra de preparo para o período de angústia. Acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação. E o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Satanás está tentando impedir que a gente receba as impressões certas desse tempo que nós estamos vivendo. Cristo disse que antes da volta dele ocorreria o engano. O engano não ocorreria, a volta dele não ocorreria se antes o engano não acontecesse. Esse engano é um engano definitivo, que vai decidir a vida de milhares e milhões, bilhões de pessoas. Mas aí está dizendo que nós temos que estar com nossos olhos abertos. Nós temos que estar bem atentos aos acontecimentos. À medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Meus queridos, nós temos que ter estudo especial sobre as profecias dos últimos acontecimentos, dos últimos dias. Nós temos que se interessar por isso, porque nós precisamos compreender isso. A nossa salvação, o impedimento de cairmos no laço, está relacionado àquilo que nós estamos entendendo das profecias. A compreensão profética que temos dos acontecimentos finais. Aí diz claramente, esse pensamento é um pensamento que corrobora com o pensamento bíblico. Está muito claro. As profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. As solenes mensagens que foram dadas, né, em sua ordem no Apocalipse, devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. O Apocalipse. Revelação para os últimos dias. Esse livro Apocalipse, ligado, atrelado ao livro de Daniel, o profeta Daniel, vai nos dar a compreensão para os dias que estamos vivendo. A compreensão profética. Queridos, a última advertência ao mundo está acontecendo. As pedras estão clamando. Deus está levantando homens e mulheres para proclamar, preparar um povo para o desfecho final. Uma última advertência está sendo dada. E ela vai se intensificar com os dias, com a medida que o tempo vai passando. A última advertência. Infelizmente, o enredo, a ação maligna é essa aí. Não é? As mentes estão destituídas do escrutínio, do entendimento das coisas que estão vendo. A mídia, ela que faz a vez contínua na mente das pessoas, uma condição de cegueira, não é? Os métodos são os métodos mais sofisticados
que eles usam para desviar você do entendimento dos dias que estamos vivendo. Maria vai com as outras. Condicionamento total. Lavagem cerebral. Neurolinguística. Métodos sofisticadíssimos foram implantados nesses últimos dias para desviar você do entendimento, da compreensão para os dias que estamos vivendo. A coisa é tão séria que no final de tudo, no afunilamento da história, apenas 144 mil estarão vivos, estarão firmes na verdade. E cadê? São 8 bilhões no momento. O tempo está próximo, será que chegaremos a 9 bilhões? Não sei. Não sei quanto tempo temos pela frente, é muito pouco, porque os últimos dias serão rápidos e decisivos. Serão acontecendo um atrás do outro. Mas a realidade é essa aí. O povo está nessa condição. Um povo alienado, um povo condicionado, um povo sem escrutínio nenhum da verdade na mente, vive em fantasias. Eu não preciso dizer para vocês o que está ocorrendo na mídia convencional. Em toda a sua amplitude. É só condicionamento, é só manipulação na vida das pessoas. Isso que ele disse é muito sério. Note que Cristo disse que ele não viria antes que o engano viesse. Nós estamos sendo colocados à prova. Eu louvo ao Criador porque tem esse grupo aqui que recebeu o chamado, que vieram estar conosco. Como em muitos lugares que nós temos ido. Não é uma multidão, porque nunca será uma multidão. Sempre uma minoria. São poucos. Esperamos que haja grande perseverança. Hipnótico, um aspecto hipnótico está. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam. Estão cegados pelo Deus desse século. Os sábados tem uma coisa importante que o profeta Daniel diz. Aí está. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Porém, mas os sábios? Queridos, os sábios entenderão. Uma sabedoria segundo o céu, não segundo a terra, que ela é diabólica, maligna. Eu fico impressionado as famílias conduzindo os filhos para as universidades, faculdades no dia de hoje, como se tivesse perspectiva. Mas não há um trabalho da família para dizer, abrir os olhos dos filhos, formá-lo em PhD, no entendimento do escrutínio das profecias. Ninguém vê isso aí. Não se vê interesse nessas coisas. Não se vê interesse nessas coisas. Interesse para as coisas espirituais, nós não estamos vendo. Queridos, os sábios entenderão. Só vai entender os sábios. E os sábios segundo o quê? Os ensinos do Eterno. Sua palavra. Essa palavra que nos faz sábio para a salvação, como está escrito. Amados, Apocalipse 13:1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Vamos para frente. Aqui Wesley, pai do metodismo. Olha o que ele diz. Que não é adventista que está falando, não é pessoas que são ligadas a profecias, mas o Wesley diz o seguinte: esta besta é o papado romano. Como ele surgiu há 600 anos, que está de pé agora e ainda vai permanecer por certo tempo. Todo o texto combina com ele e com ninguém mais. Cada ponto e cada detalhe, como se pode ver das afirmações que se seguem. Esta besta é um poder espiritual e secular, em contraste com o reino de Cristo. Um poder que não é somente espiritual, religioso ou eclesiástico, nem puramente secular ou político, mas uma mistura dos dois. A besta tem
uma íntima relação com a cidade de Roma. Olha o Wesley dizendo aí. E isto fica nítido no capítulo 17. O animal existe no presente e não no passado. Esta besta existe atualmente. E somente depois da destruição de Roma, esta besta é lançada no lago de fogo. Por isto, seja o que for, esta besta, ela existe hoje. A besta é o papado romanista. Esta é a consequência clara da terceira e quarta afirmação. Esta besta tem uma íntima relação com a cidade de Roma, ela existe atualmente. Por isso, ou existe um outro poder que está relacionado mais intimamente com esta cidade, ou com esta besta, é o Papa. Agora, preste atenção agora nisso aqui. Olha só, vamos aqui para o aspecto secular. Ver o que acontece por trás dos bastidores. Você viu aqui a Ciel América, essa revista independente para ítalo-americanos. Uma revista muito especial para ítalo-americanos. Olha o que ela diz. Em junho de 2011, no Tratado de Cidade Parceria, ou Parceira. Ele está falando aqui, veja bem, do prefeito de Roma, o Giannini, e também o prefeito de Washington, o Gray. Eles fazem um contrato de parceria entre as duas cidades, Washington e Roma. Espera aí, eu estou falando das duas bestas do Apocalipse. Que representa as duas bestas do Apocalipse. Aquela que saiu da terra e aquela que saiu do mar. Nós estamos aqui em pleno século XXI vendo uma parceria, um tratado entre essas duas cidades. Por que esse tratado? Por que essa parceria? É interessante. Quando o advogado Joy Grano, há muitos anos, voltou de uma viagem de Washington, ele se conscientizou que as duas cidades tinham mais em comum do que simplesmente o status de capital. Há alguma coisa em comum entre a cidade de Washington e Roma, cidade de Roma. Aí diz o seguinte: naturalmente, Joy percebeu que a sua arte e arquitetura eram semelhantes. Que coisa, hein, gente? Mas ele também constatou que, de certo, essas semelhanças não existiam por acaso, mas que eram intencionais. Meus queridos, a profecia diz que haveria um acordo entre esses dois poderes que são oriundos destes países. Roma e Estados Unidos. É lá que saem as duas bestas do Apocalipse. A que sai do mar e a que sai da água. A que sai do mar é a besta de Roma. A que sai da terra, no caso, é os Estados Unidos, que surgiu de uma terra que não era habitada, não havia povoação. Isso é outro estudo que nós não podemos detalhar aqui. Mas o que nos chama a atenção é como é que um contrato desse é feito, como é que um acordo desse é feito. Como é que os detalhes juntam as peças do quebra-cabeça e sedimentam a profecia. Faz valer a profecia. Como ele disse, o Grão disse, que não é por acaso que ocorreu isso aí. Isso foi tudo premeditado. Vamos para frente. Você vê aqui o aspecto arquitetônico. Você vê aqui Roma, aqui, a catedral em Roma. E ali você vê lá nos Estados Unidos, onde todas as decisões são tomadas nos Estados Unidos. É o Capitólio. Olha o aspecto arquitetônico dos dois. Da cúpula, como são iguais. Mas não é só isso não, tem outros aspectos aí, em outras estruturas.
Como Jó explicou a América? Explicação, olha a explicação dele. Os patriarcas da nação americana escolheram uma forma republicana de governo. Olha que coisa interessante, gente. O que os americanos escolheram? Uma forma republicana de governo. Foi por acaso isso? Vamos lá para frente. O que ele diz? Depois de ter estudado profusamente a Constituição Romana, eles estudaram a Constituição Romana e escolheram uma forma republicana de governo. Vamos lá. Quando foi decidido que era a capital, que para a capital se fundaria uma nova cidade, ficou bem claro que iriam erigir os edifícios públicos no estilo romano. Esta foi uma decisão consciente de Thomas Jefferson e George Washington. Uma decisão consciente. Mas, na realidade, eles estavam confirmando o aspecto profético do que João tinha visto quando recebeu a revelação na ilha de Pátimo, sobre esses lugares, sobre essas cidades. Gente, é impressionante a profecia. Ela é tremenda. Com certeza, não é acaso que 3 edifícios do Legislativo, Executivo e Judiciário, Capitólio, a Casa Branca e a Suprema Corte, ao fim e ao cabo, terem modelos romanos. Olha aí, gente. Mesmo que em 2 deles, só indiretamente, Jefferson recomendou incisivamente que o Capitólio fosse uma construção arredondada, em forma de cúpula. Como consequência de suas observações, Joy Grant, com o tempo, se tornou a força motriz dos esforços de Roma, de tornar Roma e Washington o quê? Cidades irmãs. Tremendo isso aí. A concordância assinada terça-feira é o primeiro passo no caminho do qual muitos moradores de Washington e Roma esperam que fortaleça as relações entre as duas capitais e que seja o começo de novos projetos, iniciativas e um interesse comum. E é esses eventos que é conhecida a famosa, aí coisa interessante, e desse evento é conhecida a famosa Vênus do Capitólio. Uma das esculturas mais bem conservadas de Roma. E será exposta até 5 de setembro na Rotuda Ocidental da Galeria Nacional de Artes. Esta obra mestre, de quase 2 metros de altura, somente deixou Roma uma vez antes disso, quando Napoleão a capturou em 1797. Ela foi devolvida em 1816. Gente, quem está falando essas coisas aqui não é um religioso que estuda profecias do Apocalipse, Daniel. São homens do mundo. Mas ele descreve a profecia do Apocalipse. A união desses poderes. Mas vamos para frente. Aqui, a Galeria de Arte Nacional, publicada em 3 de junho de 2011. Importante estátua de Roma, capital Vênus deixa Roma pela 2ª vez, desde 1796. Aqui está a informação oficial do ocorrido. Você pensa, mas o que tem a ver essa estátua de Vênus aí? Tem muito a ver. Tem uma simbologia impressionante. Aqui está o Departamento dos Estados Unidos, não é? Falando dos comentários do Tratado das Cidades Irmãs de Washington e Roma, oficialmente, mostrando que são irmãs, né? E aqui está, quando foi feita a abertura para as cidades tratadas, bom dia, é uma honra para mim hoje ser testemunha da assinatura deste Tratado de Cidades Irmãs entre Washington, DC, e Roma. Antes de mais nada, quero agradecer à prefeita Grey e a Alemano pelo convite para estar aqui hoje.
Gente, isso é tremendo, impressionante. Desde que o ministro exterior, Clinton, fundou o Escritório Internacional para as Relações Internacionais, há 1 ano e meio, eu experimentei de primeira mão a tremenda influência de parcerias entre governos sobre diplomacia civil e intercâmbio cultura. Pode-se dizer que Washington e Roma foram uma parceria histórica de primeira. Algo dos mais importantes eventos na história mundial aconteceram nestas cidades. E com isto, estas duas cidades tornaram-se para suas nações tochas de culturas e de diplomacia. Dois poderes oriundos daí. Dois poderes que vão determinar o rumo da história deste mundo, de tudo. Pena que não dá para a gente estudar essas profecias e mostrar as profecias de Daniel Apocalipse. Mas vamos aqui. Para absorver essa história e cultura, americanos peregrinam até Washington para admirar locais históricos que datam de mais de 200 anos, enquanto que italianos peregrinam a Roma para admirar locais históricos que têm mais de 2.000 anos de idade. Outros aspectos marcantes é o esporte. As duas cidades são torcedoras rojas pelos seus respectivos times. E apesar de amarmos nossas equipes, não podemos esquecer que tanto Roma como Washington são sedes de governo e lugares, o quê? Onde são decididos assuntos significativos de alcance, o quê? Gente, aqui, olha, aqui não é um... Aqui é um mudano, ele não está aqui apresentando a profecia. Mas ele está mostrando, gente, uma realidade, um ocorrido que remete para a profecia. O que acontece em Roma? Vocês têm acompanhado os jornais? Autoridades do mundo inteiro afluem para Roma. Sem falar dos Estados Unidos. Quem dá a bola da vez para todo o planeta? Olha só o que esse homem fala disto. Como ele analisa essa questão. Assunto significativo de alcance global. Portanto, pode-se dizer que nestas duas cidades a política foi e será a modalidade de esporte favorito. Aqui o The New York Times, ele diz o seguinte. Olha só, gente, falando do Vaticano. Os maiores jornais dos Estados Unidos. Olha o que ele diz. Cidade do Vaticano. O Vaticano pediu segunda-feira uma revisão do sistema financeiro mundial. E novamente, se instituiu uma instância supranacional para a fiscalização da economia global. Faz necessária a introdução de mais princípios éticos e morais no mercado, que está se automassacrando. Olha só. Roma. O papado. Ele falando que essa questão financeira, da economia, tem que ter uma solução. E que para essa solução acontecer, tem que ser um homem que tenha ética. Um homem que tenha princípios, que não seja corrupto, como os governos são corruptos. Mas um homem que decida as coisas de forma justa. Ele está dizendo que esse homem deveria ser o Papa. Como aquele presidente, ex-presidente, o Bush, olhou numa entrevista, o entrevistador perguntou para ele, quando você olha para o Papa, o que você vê? Quando você olha para sabe o que ele respondeu? Eu vejo Deus. Tá lá, tem uns filmes, não sei se vocês viram isso aí. Eu vejo Deus. Ele vê Deus. Eu estou falando de um protestante presbiteriano, que é o Bush. Eu vejo Deus. E ele diz, olha, precisa de um homem com ética, um homem de modelo espiritual, libado, um homem que seja honesto, que seja justo,
que não seja corrupto, porque nós sabemos que o mundo todo os políticos são corruptos. Gente, em um relatório do Conselho Papal por Justiça e Paz, o Vaticano comenta que a política, que é a responsabilidade pelo bem geral, tem que ser mais importante que a economia e finanças e que as instituições globais que as regulam, como o Fundo Monetário Internacional, não estão reagindo à altura dos problemas econômicos mundiais. Ele está interferindo na economia, na política. Aí diz, o documento é a expressão da preocupação da Igreja Católica sobre a instabilidade econômica e crescente desigualdade de salários e qualidade de vida. Governos nacionais por si sós não teriam o poder necessário para confrontar esse desafio. Olha o que ele diz aí. Os governos não têm esse poder. Governo nenhum, nem dos Estados Unidos, nem de canto nenhum, tem esse poder para confrontar esse desafio. Mas nós temos. Nós temos esse poder. Vocês estão acompanhando, gente? Como é tremenda a coisa? Mas vamos chegar lá, vamos aprofundar nessa questão. Chegou o tempo de focalizarmos nosso olho em instituições de autoridade global. Porque se trata de bens fundamentais para a vida e felicidade de toda a família humana. Um só Estado não pode promover ou proteger estes valores, disse o cardeal Peter, presidente do Conselho Papal, na apresentação do relatório na segunda-feira. Isso nos constrangeu. O documento que o Vaticano chama de rascunho floreia as palavras: não temos que ter medo de introduzir novas ideias. Mesmo se as forças existentes formarem contrapesos para o domínio dos mais fracos, isso levasse a uma desestabilização, concluiu o documento. O conteúdo lembra os refrãos dos movimentos de protesto contra a ordem financeira mundial, como os indignados de Madrid, do Occupy, né? Apesar disso, o documento não é uma manifestação, não é um manifesto para dissidentes inconformados, diz os representantes do Vaticano. Aí que nós vemos o que está acontecendo no mundo. Protestos, né? Tivemos duas grandes crises que afetou o mundo. 2001, Torres Gêmeas. 2008, a bolha imobiliária, que desmoronou a economia americana. Está se esperando agora em 2015, dentro dessa chimitá. Ela correu a primeira, a segunda e a terceira. Já tem que acontecer uma terceira, que será a pior, a devastadora. E de lá para cá, meus queridos, o que nós temos visto? Manifestações. Em todo o mundo, não é só no Brasil. No Brasil não se fala. Tá aí, o Brasil vive, hoje em dia, respirando manifestações, não é verdade? Encontros mais encontros, não está acontecendo? Mas no mundo todo está assim. Tanto faz na Europa, nos Estados Unidos, em todo canto do mundo está acontecendo manifestações. Quebradeira por cima de quebradeira. Os jornais não param de relatar. Aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, policiais norte-americanos usaram spray de pimenta contra estudantes na sexta-feira, que participaram de uma campanha pacífica contra a ocupação da Universidade de Califórnia. 10 manifestantes foram presos. Isso aí é coisa da ordem do dia, esses assuntos, esses acontecimentos. E vão se intensificar a cada dia que passa. Isso é no mundo todo. Nós estamos vendo os jornais, os grandes jornais noticiando. E aqui na Inglaterra, queimando, o que aconteceu, eles queimando, incendiando, os manifestantes incendiando as ruas da cidade. Não é? Isso vai continuar, prédios queimando, carro. Foi chamado para uma mudança radical da política em Espanha. Aqui, foi quando aconteceu na questão da Espanha, os manifestantes se veem representados por nenhum partido tradicional, nem favorecidos pelas medidas que têm apoiado os políticos. A imprensa espanhola tem trazido os protestos para a crise econômica em conjunção com o Time de Stefan, para outra geração e tal. Formação. Os atuais protestos no Oriente Médio e Norte da África, Grécia, Portugal, bem como o protesto islandês e mutins de 2009, o movimento
foi inspirado nas revoluções de 2011, na Tunísia, no Egito e as revoltas de 1968, na França e 2008 na Grécia. Os protestos começaram pouco antes das eleições locais e regionais de 22 de maio. Apesar dos demonstrantes serem bem heterogêneos e virem de muitos transfundos, o que os une é a rejeição do desemprego, cortes nos orçamentos sociais, políticos espanhóis, o sistema atual dos dois partidos. Então, gente, aí que está, corrupção, capital, bancos e banqueiros políticos em corrupção, em contato fortemente para os direitos fundamentais, a habitação, emprego, cultura, saúde. Tudo isso aí é a mesma modalidade, o mesmo modelo em todo o mundo. Tanto faz países ricos da Europa, como os Estados Unidos, países subdesenvolvidos, tudo a mesma coisa, a mesma situação que nós estamos presenciando. Daily Bell. Espanha proíbe dinheiro, Espanha proibiu transações em dinheiro acima de 2.500 euros para combater o mercado negro da invasão fiscal. Gente, essas medidas e mais medidas vocês vão ver o que vai acontecer no final da nossa demonstração aqui. É de arrepiar o que nós vamos mostrar no final. Nós estamos aqui traçando um perfil da situação, desde lá para trás, atual e o que vai acontecer no futuro, que é desastroso, é temerário, é terrível. Aqui, a União Europeia tem uma data de validade. Esse grande, esse Adriano aqui, Sabucho, é impressionante o que ele diz sobre a União Europeia. E a União Europeia? Por que a União Europeia? Como é que ela surgiu? Qual foi o propósito? Quem fundou a União Europeia? Eu estou falando aqui já do berço lá de Roma, lá onde está Roma, porque Roma pertence à União Europeia. Esse homem aqui, o Adriano Sabucho, ele é analista político, autor, palestrante, comentarista de rádio e TV argentina do Papa Francisco. O que esse homem diz? Ele não é religioso, ele não estuda profecias do Apocalipse de Daniel. Mas o que ele diz? Qual o perfil que ele traça de tudo que está acontecendo? Quando eu vi essas citações desse homem, que comparei com o que eu já tinha em mãos, eu falei, esse homem ele lê profecias, ele estuda profecias, ele tem acompanhado as profecias, porque ele tem essa capacidade de desnudar essas questões todas com tanta clareza. Olha o que ele diz. O que é isso aqui são palavras dele. O que é o governo mundial chamado Nova Ordem Mundial, globalização? O meu favorito. Descreve os objetivos a longo prazo de uma elite muito poderosa, global, que está incorporando em todos os países, especialmente nos Estados Unidos da América e na Europa, e que possui e administra e conduz os seus recursos, petróleo, dinheiro, poderio econômico, poderio militar e os recursos naturais para seguir os ditames de sua agenda. Só faltou falar de religião, mas mais na frente ele fala alguma coisa. Sua agenda supranacional. Este processo altamente complexo, integral e cuidadosamente planejado explica em grande medida, se não inteiramente, por que nós observamos na política, finanças e na economia constantes tumultos, caos e injustiça. Mas o procedimento bom e estratégico também inclui experimentos, cenários de testes de jogos de guerra. A minha pátria Argentina e toda a América Latina foi alvo repetido de tais experimentos. O Brasil é também? Ele também está passando por esse experimento? Sim, né? Todo mundo. Cerca de 10 anos atrás, quando o cartel internacional bancário, em associação com o FMI, Banco Mundial, o Tesouro dos Estados Unidos da América, agências de rating e da qualidade atuaram sobre a mídia de massa para desmoronar o sistema financeiro argentino e, ao mesmo tempo, para salvar todos os bancos presentes em seus países. O resultado para a Argentina qual foi?
Produto social bruto caiu em 2002 de 40% a 50%. A nossa população caiu abaixo da linha da pobreza. A maioria não conseguiu superar até hoje. A violência e morte em nossas ruas, quebras e bancarrotas, uma guerra social amadurecida, o qual por fim não se tornou uma guerra civil. Mas nenhum único banco, o quê? Nenhum único banco quebrou. Nenhum banco quebrou. Apertemos. A palavra inglesa ali que é forward. Para a Grécia de hoje, Islândia, Itália, Islândia, Espanha, Estados Unidos, América, Reino Unido, Portugal, ali a mesma coisa acontece, vez após vez, sem dúvida. E não se trata de erros de qualquer governo, trata de um modelo real para governar nações inteiras ao se impor dívidas públicas desnecessárias e falsas. O mundo inteiro está nessa teia. Uma das principais lições da Argentina, como se pode dominar? Nós somos o povo, com guerras psicológicas e a mídia em massa, para que a população no final aceite todas as dificuldades, enquanto os réus nos bancos e nos governos não perdem nada de seu dinheiro, permanecem no poder. Será que a União Europeia é um experimento semelhante, só que em âmbito muito maior? Um experimento como se pode meter baixo uma camisa de força de uma união burocrática, países totalmente diferentes, com línguas diferentes, sistemas diferentes, culturas, passados e histórias diferentes, que continuamente rouba a soberania nacional? Uma espécie de manual para a subjugação voluntária dos 27 Estados-membros da União Europeia, para que aceitem uma administração, um parlamento, um presidente não eleito, um exército, uma bandeira e uma moeda? O que globalistas aprendem dos problemas da União Europeia? Será que as crescentes dores do crescimento na Europa são um sinal de que depois de mais de um século de construção da Europa, que hoje somos testemunhas de uma demolição controlada da União Europeia para que se possa reconstruí-las em algo novo? Gente, esse é o pensamento dele, ele está analisando. É um analista, um homem de profundidade nessas questões seculares. Possivelmente, ela está sendo, está falando da União Europeia, ela está sendo moldada e transformada em algo que corresponde mais ao desejo do seu coração. Assim como em sua época, o socialista Fabiano pintou o seu rosto e reclamava a execução gradativa de um governo mundial socialista? Será que a União Europeia é um Estado intermediário no pedregoso caminho rumo ao governo mundial? Como Richard Gardner, do Conselho de Relações Exteriores, sugeriu em artigo de 1974, um Estado no qual direito, política, comércio, finanças, assuntos sociais, cultura, mídia, dinheiro, militar e muitos outros têm que ser aplastados, reestruturados, reequipados em busca de um alvo maior? Será que vamos em breve vivenciar a quebra do euro? E não como um acidente lamentável, mas como um mega processo planejado que, junto com o dólar americano hiperinflacionado, se deixa conscientemente entrar em um redemoinho destrutivo só para ser substituído por uma nova moeda mundial, que será coordenada por uma forma de banco central mundial no futuro? Olha aí, gente. O colapso controlado do euro por uma desintegração e do dólar, por uma hiperinflação, a primavera árabe, você sabe da primavera árabe, né? Questão lá do Egito, né? Questão toda lá. Contada sobre a medida, tudo isso e outros eventos provenientes da Europa, dos Estados Unidos, outros países que minam a soberania nacional em todo o mundo, acompanhadas por uma série de guerras precisas e intencionais e apoiadas pelo crescente monopólio da mídia em massa do Ocidente. Isso é tudo um grande acidente ou são simplesmente manifestações diferentes da mesma Leviatã que se esforça atentamente por um governo mundial? Olha só o homem considerando a questão.
Parece que ele leu a profecia bíblica, né? Sim, profecia bíblica. Aqui é questão da Primavera Árabe, né? Vocês viram que foi terrível, foi substituído por uma forma de governo militar, 4, né? Primavera Árabe que não são espontâneas como a mídia em massa do Ocidente nos quer fazer acreditar. Não são espontâneas, foi tudo engendrado, foi tudo armado, por trás dos bastidores. Como no Brasil está acontecendo. Está havendo um trabalho de armação para definir uma situação que os poderosos estão à frente querem. Tudo armado. O Ocidente nos quer fazer acreditar. Os seus promotores atrás dos bastidores sempre recebem um pouco de ajuda dos seus amigos mega planejadores da poderosa elite mundial. Para os cidadãos esclarecidos, eles não são nada mais do que marionetes que, ao final das contas, são de alguma forma controlados pela elite financeira. Cartéis bancários, companhias de exploração e mineração, aglomeradas de mídia, os lobbies nacionais e estrangeiros, ou uma ampla gama de belicistas. De fato, esta é uma nova forma de guerra psicológica. E as mídias do mundo inteiro tornam-se, por tabela, em armas de destruição, em massas mentais, de modo que as pessoas não mais reconheçam e compreendam o que é feito para eles. Como em todas as guerras, se trata de conquistas e dominar os países e regiões inteiras. O povo não sabe de nada, cego, preocupado com outras coisas. O povo é leviano, o povo mudando, perspectiva sempre mudando, mas não vê nada disso. É como ovelhas ao matadouro, levados, né? De repente a destruição acontece. Primeiro, invasão militar permite o controle direto pela nação, alvo e completamente derrubado e oprimido. Tem um grande problema, faz uma péssima impressão no noticiário da noite. Nos últimos dias, em Iraque, Afeganistão, a Palestina, a Líbia e um alvo em movimento. Até aí aconteceu. O pessoal não entende o que isso aconteceu. Golpe militar, identificar e apoiar aliados e traidores nacionais dos exércitos da população e na população que estão dispostos a apoiar uma potência estrangeira contra o seu próprio povo. Aconteceu nos anos 1960 e 70 no Chile. Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, parece apenas expirar no Egito. Tudo isso tramado. Golpe financeiro, cartéis bancários empurram o governo para a parede para pedir-lhes. Então ficam reféns, né? Então, exemplos, os desejos da elite de poder global se cumprir. O colapso da Argentina, 2001, 2002, México, 1997, Rússia, 1998, Brasil, 1999, hoje Grécia, Itália, Espanha, Portugal, Islândia, em vez de tanques que utilizam o FMI, Banco Mundial, Estados Unidos, o Tesouro, né, o Banco Central, né? Aqui, queridos, países que abrem os olhos e veem essas coisas, como nós vemos hoje em dia a formação do BRICS, né? Que é a China, o Brasil, a Alemanha, a Índia e agora a África, né? A Rússia e a África do Sul. Eles estão vendo isso aqui, eles querem sair dessa teia, que eles sabem como é que a armação é feita. Será que eles vão conseguir alguma coisa? Consegue não. Não consegue. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Golpe social, guerras psicológicas de hoje. Primeiro é um planejamento mau de problemas sociais internos, enraizada de idade, conflito e ódio. Em seguida, para se empurrar a culpa em uma correspondência de estúpido ou bode expiatório. Em seguida, apoiado e armado até os instigadores nacionais e estrangeiros e os combatentes da liberdade, e garante que a mídia ocidental esclareça quem são os mocinhos e os maus. Um exemplo atual é a Primavera Árabe. Amanhã nós podemos experimentar a América Mola Latina ou aqui, a Sul, né? Vai, mano, vê aí, por favor. Então, aí, ou as repúblicas soviéticas molas. Eu não sou muito bom no inglês, não. Talvez devêssemos, como alerta de tempestade no Caribe, começar a colocar guardas para a mudança de regime político, regional e mesmo global. Ajudaria bastante se acumulando para perseguir nuvens negras da guerra, morte e destruição. O autor
Adrian Salbucci, é um analista político, é mais o que ele está dizendo aí. Um homem tem uma clareza do que está ocorrendo. Irmãos, muitas pessoas com essa clareza, homens, estudiosos, cientistas, né? Homens que estão acompanhando as coisas e que têm influência na mídia e no mundo, estão sendo mortos. Está acontecendo coisas esquisitas com eles. Eles aparecem mortos, eles dizem que foi suicídio, que foi isso, aquilo. Mas não, mais de 100 homens desses têm morrido ultimamente. Tem escalado. Está acabado com a vida deles. Porque eles estavam tocando, as pedras falando, né? Estavam tocando a trombeta. Falando o que estava acontecendo atrás dos bastidores. O maior perigo. Porque eles não deixam impune, não. O grande papel é os temas religiosos também, né? Que tá no grande papel aí. Com certeza. Bem, vamos para frente aqui. Que o Times Online. Vamos aproveitar aqui, porque o tempo já está... Quantos minutos eu tenho aí? Mais 15 minutos. Vixe, então não vai dar. Eu tenho que apressar. Irmãos, infelizmente está aqui, ó, os pontos centrais que a gente ia falar. Eu vou parar aqui, por exemplo, aqui nós vemos aqui a CIA, a FBI, FBI. Quem fundou a CIA? Foi um católico, cavaleiro templário, William Donovan. Ele é visto como o pai da CIA. Quem era ele, queridos? Católico. Da onde ele era? Qual o braço da igreja romana? Ele era o quê? Cavaleiro templário. Ele fundou a CIA. A CIA. Ele foi diretor do OSS. Ali está o FBI. Quem criou o FBI? Foi Charles Joseph Bonaparte. Um cavaleiro também? Templário. Todos esses homens que criaram toda essa estrutura que está aí, que está canalizando o mundo para uma nova ordem mundial. Tudo, querido, tudo foi planejado. Teve uma mente trabalhando para sequenciar isso aí e atingir o objetivo comum. É uma pena que não dá para a gente ver detalhe por detalhe. Formação do Opus Dei, que é perigosíssima. Vem o reino deles. Jesuítas, terríveis, né? Aqui está o livro Vem o reino deles, né? Esse livro aqui, ele descobre as maracutaias, ou seja, os desígnios que há por trás dos bastidores. Ele diz o seguinte: uma revelação explosiva das seitas mais poderosas e secretas dentro da Igreja Católica Romana, o Opus Dei. Este livro mostra o Opus Dei. Tornou-se o braço forte das finanças da Igreja Católica, Opus Dei. Seus membros são influenciados por ritos secretos e uma ordem de absoluta confidencialidade. Suas verdadeiras intenções são obscurecidas sistematicamente. Tem o objetivo de preparar a cristandade para a próxima cruzada contra o Islã. Comissão trilateral, que é membros escolhidos, um na América do Norte, outro na Europa e outro na Ásia, para dar o foco a essas questões aqui, os planejamentos. Vamos para frente. Aqui estão eles, os 3 presidentes dessa comissão. Querido, o tempo realmente não permite a gente parar mais. E aqui, essa palavra é desculpe. Como é que é, Denise? Sem desculpas. Em seu livro, Sem Desculpa, o ex-senador conservador Barry Gold criticou o grupo de discussão como uma aspiração jeitosa e sistemática por poderio e consolidação dos 4 centros poderes: política, dinheiro, intelecto e igreja. Olha só, para a construção de quê? De um poder econômico mundial acima do governo político e respectivo país. Aqui o clube, queridos, aqui é interessante. O clube Bilderberg, que as pessoas dizem, isso aí não existe, mas existe. Estão se reunindo agora em junho. Estão se reunindo lá no Alpes, né? Olha, queridos, quem criou isso aí? Não dá para a gente detalhar aqui, mas esse jornal aqui, alemão, ele fala alguma coisa muito importante sobre essa questão. É um ciclo confidencial, uma vez por ano, os manda-chuva deste mundo se reúnem numa conferência Bilderberg. Neste ano, o chefe do Partido Verde, Jürgen
Trinity também esteve lá. Este tem que se justificar agora por sua participação, até amigos do próprio partido o admiram. Berlim, a lista dos participantes, os industriais de todo o mundo reuniram-se no fim de semana em Chantilly, Virgínia, para a 60ª edição da Conferência Bilderberg, bem como chefe de governo, governantes, chefes de agremiações de organizações como o Banco Mundial. Bem, vamos para frente, queridos. É uma pena que o tempo urge, o tempo não permite. Eu queria trabalhar detalhadamente. Aqui é onde vamos sair um dia agora esse ano. Olha, Daniel, capítulo 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os zeladores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Como isso aqui é importante. O surgimento da comunidade europeia. Foi tudo planejado, queridos. Essa que está aí articulando tantas coisas. Foi tudo planejado. Aqui diz que os Bilderberg, em 29 a 31 de maio de 1954, em um pequeno hotel em Arnhem, no altiplano oriental da Holanda, se encontrou um grupo de importantes estadistas, financeiros e intelectuais das principais nações europeias e dos Estados Unidos em uma conferência internacional comum. O que eles estavam fazendo lá? A criação da comunidade, trabalhando na questão da comunidade europeia. Mas quem articulou isso, e foi de maneira precisa, foi um jesuíta, o Dr. Joseph H. Hitler. Ele quem idealizou, ele que trabalhou, ele que fez as excursões, ele que foi pela Europa toda, visitando os grandes homens, os presidentes, homens de projeção, e trabalhando a mente deles para a criação da comunidade europeia. Ele, e quem é ele? Um jesuíta. O homem é um jesuíta. Mas ele que traçou todos os planos para definir a questão da comunidade europeia. Com o objetivo que eles tinham. Que tinha. Ele trabalhou isso aí. Ele aqui, né? Jesuíta, meus queridos. Jesuíta. Esse homem, ele foi o criador da comunidade europeia. Não dá para gente detalhar. O Vaticano diz que os problemas financeiros do mundo mostram que a política precisa de quê? Da religião. Infelizmente, eu queria detalhar isso aqui. Mas, gente, ele é muito claro em falar isso aí. A religião tem que estar ligada com o problema financeiro, com a solução econômica do mundo todo. Ela tem que estar ligada. Vocês viram no começo, quando eu disse que para essa questão tem que ser um homem de cunho moral ilibado. Um homem sério. Porque os corruptos deste mundo, eles não mais têm condições de administrar finança nenhuma dos países. Então ele busca para ele essa prerrogativa para definir essa questão. Aqui está ele, as reuniões constantes para tratar desse assunto, né? E ele trabalhando, não dá para a gente traçar o perfil, eu quero adiantar porque eu quero chegar a um ponto para a gente terminar a questão. Aqui está, isso aqui, querida, é um cartaz da comunidade europeia. Ele mostra ali a Torre de Babel inacabada, né? Inacabada em construção. Ali os países que integram, no centro ali está o Baphomet, o cara de bode. E ele diz isso aí. Aqui, vamos para frente aqui, eu quero chegar aqui no ponto, porque o tempo já avançou, que esse aqui não posso deixar de apresentar. Isso aqui é muito sério. Aqui tem, todos esses homens grandes que o mundo, sabe, ovacionou, eles estão ligados às instituições secretas de Roma. Estou falando aqui o presidente da África do Sul, não é? Já morreu. Todos eles têm uma ligação. Todos eles. Como aqui. A pena que não dá para a gente ter até mesmo os orientais, queridos, têm uma ligação. Fazem parte. Né? Promeja aí no Japão. Vamos para frente aqui. Não dá para a gente... Aqui, esse indivíduo aqui, que é o pai do mormonismo, ele foi até assassinado, né?
Ele também era maçom e era ligado às sociedades secretas. Quem continuou o trabalho dele foi esse católico aí, na realidade que... Bem, Apocalipse foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E aqui, querido, vamos chegar à questão. A questão, define a questão agora. Como eu disse, o tempo... Aqui tem a questão do domingo, quando a imagem da besta, ela traz para si a prerrogativa de que ela tem o domingo como sendo o seu sinal, como sendo a sua marca. Ela é muito clara, é a sua marca de poder eclesiástico. Ela diz, o domingo é nossa marca de autoridade, a igreja está acima da Bíblia. Esta transferência da observância do sábado é prova deste fato. E qualquer protestante que guardar o domingo reconhece isso. É Roma dizendo. Porque a questão toda que está aí acontecendo tem a ver com o domingo também. Apenas que não dá para a gente traçar esse perfil por causa do tempo. Ela diz assim, claro que a Igreja Católica alega que a mudança de sábado para domingo foi seu ato. E o ato é a marca do seu poder eclesiástico. A autoridade em questões religiosas. A marca da Igreja Católica, o sinal dela é o... Por isso que os seus adoradores vão receber a marca da besta, que é o domingo. Aqui ela está dizendo claramente, o domingo é a nossa marca, é o nosso sinal. Deus tem o seu sinal, Deus tem a sua marca. Está lá em Ezequiel 20 e 20:12. Eis que dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o seu vosso Deus que vos santifica. É a marca de Deus no sábado. O domingo é a marca da besta. Não tem para onde fugir. E essa questão do domingo está inserida na questão também econômica. Essa questão aí que está sacudindo o mundo, financeira, tem a ver também. Vamos ver se... A guarda do domingo é um reconhecimento da supremacia de Roma e do culto papal. Olha, aqui foi a primeira lei por Roma. Agora, quando eu falo Roma, imperador de Roma, Constantino, ele diz o seguinte: todos, portanto, que observam o sábado e outros requerimentos da lei, ela, a Igreja Romana. Aliás, aqui é a bula. Antes tem um. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Aqui já é. Não, tudo bem. Aqui é outra coisa. Aqui foi do Concílio de Florença. Aqui são palavras da Igreja Católica. Ela diz: todos, portanto, que observam o sábado e outros experimentos da lei. Ela, a Igreja Romana, declara: estranha a fé cristã, sem a mínima capacidade de participar da salvação eterna. Olha onde ela vai, onde ela chega. Não é? Aqui está, vocês conhecem muito bem o Dies Domini de João Paulo II, onde ele apela para o poder legislativo, para que o domingo seja validado como um dia de descanso. Opera para leis, poder legislativo é leis, né? Não é que formula as leis. Ele, aqui no Dies Domini, não dá para te ler o texto aqui, mas eu vou ler aqui no final, quando ele fala: ninguém desconhece o efeito, acho que está aqui, não mais na frente. Aqui. Porém, mesmo nos países onde as leis sancionam o caráter festivo desse dia, a evolução das condições econômicas acabou por modificar profundamente o comportamento coletivo, consequentemente, a fisionomia do domingo, impôs amplamente o costume do fim de semana. Deixa eu ver aqui, não é aqui, é mais na frente. Vamos ver aqui mais na frente. Está aqui. Por isso é natural, onde fala do poder legislativo, apela para o poder, aliás, poder. A legislação civil. Daqui, né? Está aqui? Até a quarta linha. A quarta linha. Tá bom. Por isso é natural que os cristãos esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o quê? O seu dever de santificar o domingo. Aqui é o Dies Domini. Todas as religiões que estão fazendo essas orações do domingo já estão praticamente com a Sim, besta, né? com certeza. Estão caminhando para essa questão. Aqui no que leu as questões, aqui está, ó, ele apelando constantemente. Apelou para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu abraçou a ideia. Está formulando lei, já está traçando um perfil das leis. O Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu. Ela está traçando o perfil dessas leis. Na questão, querida, aqui está a aliança em prol do domingo,
que foi criado lá na Europa. E é interessante, o que chama atenção é que eles invocam aqui, nessa aliança, veja bem, por favor, isso aqui é o cartaz da Aliança Europeia pró-domingo. Agora, interessante que no seu bojo ela invoca a lei, essa lei aqui, ó, que Constantino fez, que diz assim, ó, que todos os juízes de todas as cidades, o povo e todos os comerciantes repousam no venerável dia do sol. E nesse cartaz está lá no canto lá, ó, a lei de Constantino. Isso aqui é do governo. É um movimento em prol da guarda do domingo. Está lá. No canto do cartaz está lá. A lei de Constantino. E aqui está o decreto que foi no Concílio de Laodiceia, 40 anos depois, que diz: os cristãos não devem... Já é a Igreja Católica aqui. Depois do decreto de Constantino, imperador romano pagão, vem a Igreja Católica e faz no cano 29 do Concílio de Laodiceia esta lei aqui. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar neste dia. Que todos sejam anátema de Cristo se for trabalhar no domingo. O sábado tem que trabalhar, mas no domingo não. Uma lei, cano 29. E está aí, ó, os movimentos, ó. Os bispos europeus apoiam o projeto da lei sobre o descanso. Não só os bispos, não só as entidades governamentais, o próprio sindicato abraçou a questão de forma... Os sindicatos, tinha que ser os sindicatos, eles abraçaram a questão para fazer validar o quê? A guarda do domingo, em detrimento ao dia de sábado. Querido, a situação é essa aí. Vamos terminar agora, gente. Vamos aqui só avançar com o que terminar agora. Olha, tudo são jornais, ó. Aqui os próprios protestantes assistindo o culto. Eu fiquei impressionado com o Clinton, ele recebendo a hóstia. O Clinton é um protestante, mas ele recebeu a hóstia do padre. Ele é protestante. Todos estão submetendo a esse poder, gente. Todos. Os grandes e pequenos. Aqui a rainha da Inglaterra, né, indo para os cultos do domingo, né, são dominguistas. E tudo faz parte do bojo dos Illuminati, essa conspiração. Olha aí, ele aqui com os de outras religiões, né, as religiões ortodoxas, né. Tudo. A religião aliada à política é uma arma perfeita para escravizar ignorantes e fazer a coisa acontecer. Está aqui, ela é uma besta montada, não é? Ela é montada sobre uma besta. A besta que ela é montada é o poder político. A igreja romana se monta no poder político, ela é respaldada pelo poder político. Vamos lá, gente. Vamos lá. É uma pena que estou terminando. A autoridade da igreja e do Estado vão se unir para subornar e persuadir ou forçar todas as classes de honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão o quê? Ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. Bem, a economia está galopante numa quebra, num colapso. A situação é desastrosa o que vem pela frente. Aqui você está vendo Então a economia ela está na sua bancarrota. Quando você olha para a China exigir dos Estados Unidos que ordenar a sua economia, na moral, hein? Na moral. Os Estados Unidos, 80% está na pobreza. E está caminhando para 80% da pobreza. Já, caminhando para 80% da população pobre, miserável. Que era o sonho americano, né, gente? Mas o sonho americano está tornando um pesadelo americano, né? Esse homem aqui tem algo a dizer. E daqui, vamos rapidamente mostrar. Esse homem aqui é um bilionário. O nome dele é Célio Carvalho. Esse homem, ele é um estudioso do assunto. Ele é um investidor também. Um grande investidor, bilionário nos Estados Unidos. Um homem que conhece todos os trâmites da economia e tudo o que está acontecendo na economia. Ele diz categoricamente que a economia está caminhando para a bancarrota. O lastro de ouro, ele diz que os bancos não têm ouro. Que os países, os bancos centrais do mundo todo estão confeccionando dinheiro, papel. Muito papel, muito. Todos os bancos centrais do mundo. Aí você vê o dólar dando a subida, né?
chegando quase a R$ 4 o dólar, né? Ele diz que as malhas, as teias da economia, ela está para dar o golpe final em todos os cidadãos do mundo. E ele diz, esse homem disse, olha, todo o dinheiro aí que está aí vai se tornar papel, sem valor nenhum. Gente, não vai ser uma recessão como aconteceu no passado, que as pessoas se suicidaram, né? Muitos se suicidaram por causa da recessão, né? Não foi? Recessão da pessoa. Foi. Mas acontece que isso aqui não é recessão comum. É uma recessão que vai atingir grandes e pequenos. Milhares de pessoas vão morrer desesperadas porque o seu nível de status social baixou, zerou. Ficaram miseráveis. Gente, o dinheiro, da noite para o dia, se acabou. Pessoas que têm aplicação em commodities, pessoas que têm aplicação na bolsa, pessoas que têm aplicação em tanta coisa, não vai valer nada. É uma jogada deles, eles são terríveis. E vão fazer isso com toda a população do mundo. Então, ele diz que a única coisa que vai sobreviver de tudo isso, ele disse que todas as indústrias, as empresas, elas vão bancarrotas. Desemprego assustador mundial em todo mundo. Mas ele disse que a única coisa que vai sobreviver de tudo isso aí vai ser a agricultura. Porque você, sabe, a agricultura é a questão que não pode, né? Ele disse que a única coisa que vai ter valor é a agricultura. Vai ter valor. Gente, olha. Gente, o mundo está aí, esses governantes levando para o poço todo. Cego guiando cego. A religião guiando cego guiando cegos. Essa política aí, cego guiando cego. Essa economia aí, cego guiando cego. Crise econômica está à nossa frente, que vai atingir a todos nós. Brevemente, o problema de comprar e vender será muito sério para o povo. Gente, as prateleiras vão estar vazias. Vão estar vazias. Você vai com seu carrinho lá para entrar no supermercado, você não vai encontrar nada. Gente, você não vai encontrar nada. Isso vai acontecer, está na nossa frente. Gente, não vai encontrar nada. Não vai ter comida. Milhares de pessoas que estão nessa cidade aqui de Porto Alegre, não plantam quem sabe, a não ser que tenha algum trabalho no campo, né, alguma empresa, né? Mas a maioria, lá no Ceará, por exemplo, Fortaleza, ninguém planta um caroço de feijão, um caroço de arroz. Comida vem todas dessas grandes estruturas aí, megas estruturas de produção de alimentos, que vão ser sacudidas pela questão do petróleo também. Que ela se move por causa do petróleo. Todos os maquinários se movem pelo petróleo. Gente, as prateleiras vão ficar vazias. As pessoas hoje em dia ainda vão lá na padaria e compram um saquinho de leite e um pão, né? Para comer. Então tudo bem. Tem o feijão, tem o arroz, né? Tudo bem. Mas, gente, tudo isso vai faltar. Vai ser desesperador. O que vem pela frente, esse homem aqui, esse economista, esse bilionário, ele disse, olha, a coisa vai ser terrível e assoladora. Gente, assim a sensatez em obedecer a Deus é sair da cidade em direção ao campo, onde se pode cultivar os próprios alimentos. Nós temos que sair do sistema e criar o nosso próprio sistema, se quisermos sobreviver. Ninguém que estiver no sistema vai conseguir sobreviver. Eu não estou aqui, como se diz, provocando nenhuma crise de desespero em ninguém, não. Mas é isso que vai acontecer. Gente, esses instrumentos foram deixados de lado há muito tempo. Mas para quem quiser sobreviver, vai ter que buscar novamente esses equipamentos, viu, gente? Esse equipamento aqui, ó. Esse aqui tá vendendo aqui, ó. Vendendo aqui o... Gente, nós vamos ter que se apegar isso aqui. Nós vamos ter que se apegar isso aqui, a Deus pega isso aqui. Nós temos que pedir o nosso próprio alimento, se quisermos sobre hora. Ele te viu, o profeta te viu, toda a cidade serão sacudidas, gente. Ele viu como a cidade como mulher parturiente, que está para dar a luz ao filho. O desespero, ele viu, o profeta Isaías viu, o profeta Jeremias viu isso aí. Está aqui os textos. Será uma coisa terrível, até ser assolada por tantas coisas que vão ocorrer, gente. Gente, a disputa por comida será uma coisa aterradora. Não haverá segurança nas cidades. Porque as pessoas estarão invadindo as casas, atrás de comida, desespero. Porque pode faltar tudo na vida, mas não falte comida, que as pessoas até se comerem e se comem umas às outras. Aconteceu isso no passado. A Bíblia fala. Hoje eu vou comer teu filho, amanhã como o meu. Está lá na Bíblia. A coisa vai ser desesperadora. Os que ficarem na cidade serão um alvo fácil. Fácil, gente. Não haverá ordem. Só caos. Não tem polícia, não tem exército, não tem ninguém que vai lhe proteger. É sair da cidade. Gente, a situação vai ser... Os seus rostos serão flamejantes, diz o profeta viu. Todo o desespero tão grande que os rostos serão flamejantes. Gente, aprisionamentos.
para perseguir uma nova ordem mundial. Aí o profeta, as estrelas do céu não darão a sua luz, nem a lua. Famílias, mulheres estrupadas, filhos mortos. Uma situação desesperadora. As crianças e mulheres não serão poupadas. Os velhos, ninguém será poupado que estiver na cidade. Gente, temos que tomar uma decisão. Está chegando o tempo, como nunca houve. Agora é tempo de abandonar a cidade. Estamos atrasados. É agora. Estamos atrasados. Ô, gente, aqueles que são tentados a pensar, que são incapazes de fazer a mudança, precisam lembrar que quando decidimos obedecer-lhe, o nosso carinhoso Pai possui infindáveis formas de nos prover ao exercermos fé absoluta nele. Ele vai prover. Precisamos abandonar a cidade. O exemplo da esposa de Ló está diante de nossos olhos. Olhe para a mulher, lembrai da mulher de Ló, disse Cristo, ó, em Lucas 17:32. Olha, a esposa de Ló tornou-se um exemplo prático do que acontece quando nós não obedecemos, felizes e satisfeitos, o seu comando para fugir da cidade. Foge para o monte, foi o que dito. Vocês fogem para o monte, saiam daqui. Salve a vida de vocês. Gente, está aí, a cidade, o caos. E só vai poder compreender que estiver na cidade para quem, olha, Atos 13:17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm. Essa vai ser a condição. Só quem tiver o quê? Só pode fazer alguma coisa quem tiver o quê? A marca da besta. Olha, o Papa disse isso, gente. Termina aqui, o Papa disse isso. Foi um dos últimos que foi bombástico, revelações do Papa. Ele citou a história de José, que foi levado cativo para o Egito, e que, de lá, ele ficou e o povo de Israel, o povo dele, uma grande seca levou eles ao Egito. Eles tinham dinheiro, mas não tinham alimento. Aí ele pega, aplica isso a ele. Ele aplica isso a ele. A ele aqui, ele aplica e diz, olha, José faminto, falando de José. Isso aí é um documentário interessante. Ele diz assim, olha, mas não podiam comer o dinheiro. Dinheiro não vai ter valor nenhum. Aí vão atrás de quem? Ele disse que ele tem a solução. Ele é José. Está tudo planejado, está tudo estruturado. Está tudo estruturado. A terra vai estar numa condição que ele vai conseguir envolver a pessoa num grande engano, num grande marasmo dele, que é submeter a ser marcado, a receber a marca da besta. Por isso Deus está chamando o seu povo, saia da cidade. Saia enquanto é tempo. Ouça, ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, invocar enquanto Ele está perto. O tempo urge. Isso aqui não é utopia, não é fantasia, isso é verdade, isso é realidade. Está tudo armado. Sai dela, povo meu. Gente, nós temos que fazer isso aí, se quisermos salvar nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Espero ter podido compartilhar. Não quis assustar ninguém, mas espero ter compartilhado com vocês dessas verdades tremendas que estão por trás dos bastidores. Tá bom, gente? Deus abençoe. Amém.